Saúde aos irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa escola dominical através de uma oração. Senhor Deus, te agradecemos por mais esse momento, onde podemos aprender da Tua Palavra através de lições. Assim, onde quer que estejamos, pedimos que esteja abençoando cada um de nós. Em nome do Teu Filho Jesus, te agradecemos. Amém. O texto bíblico base para hoje é 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. O título da lição é Ser Igreja, um grande desafio. Irmãos e irmãs, a igreja é uma palavra de origem grega que significa ajuntamento, congregação, multidão, agrupamento, assembleia. Qualquer outra palavra que mostre pessoas reunidas em prol de algum tema ou de alguma questão, é uma igreja formada por seres humanos, homens e mulheres, pessoas idosas, jovens, juvenis e crianças. Igreja não são templos. Templos são locais onde reunimos-nos para momentos culticos, momentos de aprendizado, momento de vida devocional, momento de comunhão. Igreja somos nós, seres humanos, falhos, imperfeitos e pecadores. A Igreja de Cristo é a comunidade dos homens e mulheres, fiéis ao Senhor. É um organismo vivo, que pelo mover do Espírito Santo é transformado em uma comunidade de missão e serviço. Por meio dela, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Efésios 3:10. Ou seja, nós fazemos parte de um organismo vivo chamado Igreja Terrena de Jesus. Não importando se membros de igrejas tradicionais, pentecostais ou neopentecostais. Não importa. O que importa é que sejamos todos membros desse corpo, Igreja Terrena de Jesus, que não tem placa nem rótulo. Fundamento bíblico. O apóstolo, falando sobre a dinâmica de comunidade de fé, explica que ela é um corpo e que, como tal, possui muitos membros. 1 Coríntios 12:12. Paulo já havia feito essa mesma afirmação anteriormente, dizendo que toda a comunidade é parte do corpo de Cristo e templo do seu Espírito. Versículos do capítulo 6, do 15 ao 19. Ou seja, nós, como membros da igreja, fazemos parte desse corpo. Assim, cada um de nós, cada uma, temos uma importância para Deus. Ninguém pode menosprezar alguma pessoa. Ninguém pode se sentir superior a outras, nem rotular pessoas como inferiores, porque fazemos parte de um organismo vivo formado por seres humanos, a qual Deus enviou seu Filho Jesus para salvar. A comunidade é uma só e tem muitas pessoas, apesar de serem muitas, e, mesmo de grupos diferentes, formam uma só comunidade. A presença e a ação de Cristo no Espírito torna a comunidade um corpo específico, o corpo de Cristo, corpo que origina na atuação do Espírito Santo, vivificador dos diversos membros, pois sozinhos ou isolados, eles não são nada. Os membros de um corpo têm sua importância, nenhum é mais importante do que o outro, todos dependem entre si. Assim, excluir ou dar menos importância para alguém
é justamente fragmentar esse corpo chamado Igreja de Jesus. E isso entristece a Deus. Infelizmente, tem acontecido no decorrer dos séculos. Para justificar a comparação, o apóstolo Paulo desenvolve a ideia de que, no batismo, Cristo une todas as pessoas no seu corpo. As diferenças sociais, culturais, políticas, que antes eram motivos para distanciamento e separação, agora desapareceram para dar lugar à nova realidade, a participação no corpo de Cristo. 12:13. Esse corpo de Cristo não é uma ideia, mas algo concreto. Irmãos e irmãs, as diferenças sociais, nossos ideais, nossos pensamentos, atitudes, status social, não podem ser muralhas de separação, de exclusão. Fazemos parte da igreja terrena de Jesus, homens e mulheres, ricos e pobres, não importa a cor, o status social, onde esteja no mundo. Deus nos deu o seu Filho Jesus, assim devemos honrar ao desejo de Deus, ao entendermos que todas as pessoas com quem convivemos, todas são merecedoras do amor de Deus. E assim, observamos aqui a importância de vivermos em comunidade de fé, sem muralhas, sem partidarismos. Palavra que ilumina a vida. Ser igreja é um grande desafio. Muitas pessoas, quando se convertem a Cristo e começam a frequentar a igreja, têm dificuldades de viver comunitariamente, de estabelecer diálogos, de dar tempo para ouvir pessoas. Muitas têm dificuldades de se assentar e receber a instrução de outras. Todavia, perseverando e por meio da instrução divina, vamos aprendendo o que é ser uma comunidade de fé. Essa comunidade que vai nos transformando em igreja viva, testemunha do Evangelho de Cristo. Irmãos e irmãs, isso acontece com pessoas quando acabam recebendo um convite para participar de alguma atividade cultica e vão para alguma igreja e se sentem ali um zero à esquerda, se sentem intimidadas, excluídas. E o papel da igreja, o papel solidário de comunidade de fé, de comunidade, é compartilhar com essas pessoas que se achegam, é abraçarmos na fé, com amor, carinho, mostrando que o amor de Deus age em nós, através da igreja local. É a nossa missão, nosso serviço para com Deus, para com as pessoas que precisam dele. A igreja é uma instituição divina. Deus é quem coloca cada membro em um determinado lugar e dá funções e ordens específicas. É Deus, irmãos e irmãs. Nós fazemos a nossa parte. É Deus que age, é Deus que faz. Não adianta dar ordens a Deus, dizendo o que Ele deve fazer, onde Ele manda estar. Não podemos exigir nada de Deus. É Deus que realiza, Deus que faz. Nós somos instrumentos de Deus. Deus nos prepara, nos capacita e quer agir em nós e através de nós. Nesse corpo, todos os membros têm sua importância. Paulo explica o pé, porque não é mão, não pode dizer que não é do corpo. O ouvido, porque não é olho, também pode dizer o mesmo, porque nem por isso deixa de ser membro do corpo. Versículos 15 a 18. O apóstolo está explicando que, embora diferentes, todos os membros são importantes e todos têm a sua função específica para desenvolver. Uma igreja local, a igreja terrena de Jesus, é formada por seres humanos, falhos e perfeitos pecadores. E Deus tem um plano na vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa. Assim, um não é mais importante do que o outro. Não importa o cargo que ocupa, o ministério. O que Deus quer que entendamos é que todos nós somos instrumentos de Deus, bênçãos, pessoas chamadas por Deus como instrumentos abençoadores na face da terra para trazer mudança na sociedade. Assim, todos nós somos membros e temos a importância como todos os órgãos internos e externos têm no corpo humano. Na vida em comunidade é importante desenvolver atitudes corretas para com os outros membros, inspiradas no exemplo de Cristo, bondade, amor, respeito, paciência e principalmente percepção de que cada ser humano é diferente, pensa diferente, mas deve ser respeitado na sua singularidade. Deus não faz acepção de pessoas e nós também não devemos fazer acepção de pessoas. Devemos fazer a nossa parte. Sermos bênçãos de Deus na face da terra. Por quê? Mesmo membros participando de uma igreja local, uma igreja denominacional, nem todas as pessoas vão pensar iguais. E Deus dá liberdade para que pensemos diferente. Desde que não traga confusão, destruição, fragmentação e partidarismo. Fora isso, nós temos a liberdade de discutir, de crescer e alcançar uma maturidade.
Nesse corpo precisamos uns dos outros. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça, os pés, não preciso de vocês. Versículo 21. Na Igreja de Cristo, um membro não pode se isolar ou querer viver só para si, assim como não é possível acontecer isso no corpo humano criado por Deus. Assim como no corpo os membros vivem em função de todo e todos são interdependentes, assim também na Igreja nenhum membro pode isolar-se na autossuficiência, visto que isso contradiz radicalmente a figura do corpo, versículos 23 a 26. Na Igreja de Corinto havia um grupo que se julgava melhor que as demais pessoas. Tal acepção gerava contendas, acirrando os ânimos e produzindo divisão. Capítulo 1, versículo 11. Isso provocava a concorrência e destruía a solidariedade entre irmãos e irmãs. O que estava acontecendo nessa igreja na época é o que, infelizmente, tem acontecido na igreja terrena no decorrer dos séculos. Quando pessoas vão fazendo interpretações e reinterpretações, vão distorcendo, deturpando, acrescentando, isso vai gerando confusão, problemas e vai fragmentando a igreja terrena de Jesus. E aqui havia uma preocupação. A igreja de Corinto era uma igreja problemática, era uma igreja nascente, mas tinha seus problemas. Era uma igreja formada por ex-pagãos, gentios, estrangeiros, não propriamente por judeus. Assim, havia uma diferença de pensamento, de atitude, de ação aqui. E aqui era necessário fazer a devida correção para não deixar que a fragmentação, o partidarismo acabasse com essa igreja nascente. Deus nos colocou numa igreja, mas também nos fez igreja. E como igreja, precisamos valorizar, amar e cuidar uns dos outros. A unidade do corpo agrada a Deus e atrai suas bênçãos. Salmo 133. Levar as cargas uns dos outros é um princípio para cumprir a lei de Cristo. Gálatas 6:2. É uma grande verdade. Deus nos chama para sermos bênçãos na vida das pessoas. Carregar as cargas, dividir o fardo, oferecer um ombro amigo, ajudar nos momentos difíceis. É a nossa missão, o nosso serviço. Infelizmente, muitas pessoas hoje só gostam de conviver com pessoas que estão bem e se afastam das que não estão bem, estão enfermas, sofrendo, porque não querem se comprometer, não querem ajudar, não querem socorrer, com medo de que elas venham pedir. O papel da igreja é ser solidário nas dores, no choro, no sofrimento, e ajudar e socorrer, promover a Cristo Jesus. Esse é o desejo de Deus. Nesse corpo, os membros se ajudam. Paulo não exige atenção e cuidado dos membros mais fortes para com os mais fracos, mas aponta claramente o cuidado mútuo, um cuida do outro, versículo 25. Se o membro do corpo de Cristo tem mais habilidades, isso é bom para o corpo todo, e todos podem se alegrar com esse fato, pois vem em benefício do corpo todo. O membro é fraco, isso não é bom para o corpo todo, que sofrerá, e por isso se empenhará em prol desse membro, versículo 26. É uma grande verdade. Se alguém está fraco, doente, debilitado, se afastou, o papel dos demais membros que estão fortalecidos é socorrer, ajudar, ir atrás, promover uma comunhão. Infelizmente, no decorrer dos séculos, as pessoas vão se afastando e ninguém vai atrás. E as pessoas vão sofrendo, sem quem possa acudi-las, ouvi-las, ajudá-las, socorrê-las. E isso não pode acontecer. E tem acontecido hoje. Na igreja terrena, Jesus na face do mundo, muitas pessoas estão deixando de fazer a sua parte e vidas estão sendo ceifadas porque ninguém se preocupou com elas. A imagem apresentada pelo apóstolo da igreja como corpo de Cristo, versículo 27, revela que não é saudável existir divisões dentro da igreja. Ao contrário disso, somos convocados e convocadas a fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6, 9 e 10. Irmãos e irmãs, nós que desejamos ir para o mundo, sair das paredes do templo, apregoar as boas novas da salvação, convidar as pessoas para vir para a igreja, não devemos ignorar as pessoas que estão já no nosso meio, que precisam de amparo, de ajuda, de socorro, de providência. Porque se nós ignorarmos quem está dentro, o que é que nós vamos fazer depois com as que estão fora e começam a participar conosco? Vão fazer parte do mesmo grupo? Pessoas excluídas, marginalizadas, inferiores, problema delas. Não é isso que deve acontecer, por isso, uma preocupação, principalmente é da família da fé. Para que a igreja possa ser solidária, comunitária no mundo, na sociedade, ela tem que aprender primeiro a ser comunitária dentro, com seus membros entre si, para que todos possam viver em comunhão e possam trabalhar a serviço em prol
da implantação do reino de Deus na face da terra e apegou às boas novas da salvação. Claro que cada vida tem o seu limite, cada um de nós temos os nossos limites para o que vamos fazer. Para que possamos ser chamados e chamadas de igreja, não basta irmos aos cultos todas as semanas. É preciso mais que isso, é preciso viver a dinâmica do corpo com serviço, compromisso e unidade. É muito bom a gente se alimentar constantemente, né? A gente toma café de manhã, almoço, café da tarde, janta, mais um lanche. Semanalmente, estamos indo muito bem fisicamente, nos alimentando, mas espiritualmente. Irmãos e irmãs, ficarmos nas paredes do templo, só se alimentando e não retribuindo, não compartilhando, não dividindo, não assumimos um compromisso, não realizarmos um serviço fora das paredes, isso nos deixa como pessoas passivas e inativas. E Deus nos chacoalha para que possamos ser bênçãos, para que possamos ser pessoas ativas, que venham a compartilhar, dar continuidade à implantação do reino de Deus e apregoar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Deus conta conosco e não com algumas pessoas apenas. Conta com todos nós. E o mínimo que pudermos fazer será grande. Assim, irmãos e irmãs, pessoas que têm faculdade ou não têm, de idade ou não, todos nós podemos fazer algo. Deus conta conosco. Conclusão: o corpo humano ilustra o que é a igreja e podemos aplicar esse conceito à nossa comunidade local. A ela pertencem as mais diferentes pessoas, deidades, situação econômica, experiência de vida e fé diferentes. Não é fácil viver com quem é e pensa diferente, contudo, sob a graça de Deus e o mover do seu Espírito, isso se torna possível. Quando a igreja caminha unida e no mesmo propósito, ela segue os passos de Jesus e, por consequência, torna-se o que ele foi e faz o que ele fez. Desse modo, a ação de Cristo se faz presente por meio de nós, isto é, que chamamos espiritualidade encarnada. Em outras palavras, ser o corpo de Cristo. Assim, como membros da igreja terrena de Jesus, através do seu Santo Espírito, ele nos convoca a irmos ao mundo, à sociedade, a pregoarmos as boas novas da salvação e trazer mudança de vida, propósito na vida das pessoas. Isso fazemos através do serviço, comprometimento, porque o Espírito Santo vai nos capacitando e ele conta conosco. A igreja é o espaço onde Deus nos colocou para crescermos e amadurecermos. É o local onde nos encontramos com o amor de Cristo, encarnado em nossos irmãos e irmãs. É onde Deus nos cura, restaura, fortalece, anima, encoraja. É o lugar onde o Senhor nos trata e transforma. É o lugar onde descobrimos que não estamos sós. Deus nos deu uma comunidade de irmãos e irmãs para nos ajudarmos mutuamente e revelarmos ao mundo o seu amor. Assim, irmãos e irmãs, o que aprendemos aqui é que nós, como uma igreja local, fazendo parte de uma igreja terrena de Jesus na face da terra, devemos viver em comunhão, ter uma vida solidária para com o próximo, ter uma vida na qual nós apregoamos e vivemos amor, tanto interna como externamente. Para irmos para fora, é necessário sermos tratados internamente, sermos bênçãos, porque o corpo de Cristo, ele é formado por muitos membros e não por alguns membros. Assim, se há exclusão, marginalização, se há quem se sente superior e rejeita os demais, se pessoas se sentem inferiores, são tratadas assim, algum problema há e é necessário correção. E essa era a correção naquela época, a preocupação com essa igreja. Temos aqui, irmãos e irmãs, para responder em casa ou em algum outro local, possamos refletir, responder e, havendo dúvidas, perguntas, só nos comunique para que possamos compartilhar. O que significa para você pertencer a uma comunidade de fé? Pertencer a uma igreja denominacional, a uma igreja local. O que significa para você? Que Deus abençoe e assim agradecemos a Deus e a oração. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento, onde podemos aprender da Tua Palavra através dessa lição, para que possamos aprender e colocar em prática. Assim, onde quer que estejamos, pedimos que estejas conosco através da ação do Teu Santo Espírito. E no nome do Teu Filho Jesus te agradecemos, orando a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, pois Tu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.
Recebamos a bênção e a paz que excede toda a compreensão. Guarde os nossos corações e mentes, o amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo. Seja convosco para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.